Horas e 15 minutos. A partir de agora, no Revista Justiça, não caia nessa. De janeiro a setembro de 2024, o Banco Central do Brasil registrou o vazamento de quase 126 mil dados pessoais vinculados a chaves Pix, um aumento de 44% em relação a todo o ano de 2023. Criado em 2020, o Pix se tornou uma transação financeira fácil de usar e prática, mas é preciso tomar alguns cuidados. E para falar sobre esses vazamentos de dados e constantes golpes com o Pix, vamos conversar com o advogado especialista em crimes cibernéticos, Dr. Fernando Peres. Bom dia, Dr. Fernando. Seja bem-vindo à Rádio Justiça. Obrigado por nos atender. Olá, muito bom dia, querido Arthur, todos da rádio, todos os ouvintes. É um privilégio estar aqui com todos vocês e discutir um assunto que é tão importante para nós. Existe uma explicação o porquê deste vazamento de dados pessoais vinculados ao Pix? Olha, infelizmente, nós estamos lidando com diversas tecnologias, principalmente nas questões financeiras, né, nas transações, nos pagamentos, nos Pix. E hoje temos uma quantidade muito grande de mediadores, de instituições bancárias, de instituições financeiras que fazem essa mediação dos pagamentos, né? Onde nós possuímos conta, onde nós fazemos pagamentos, transferências, e principalmente hoje o aumento do número do uso do Pix, que porém não estão provendo os cuidados de segurança, os cuidados tecnológicos necessários para resguardar, para proteger essas informações. Sejam dados pessoais como nossos dados cadastrais, informações muitas vezes sensíveis, como valores que as pessoas fazem transações, valor do salário, localização da residência, né? E, inclusive, informações sobre chave Pix, transações que a pessoa realizou, nome, CPF relacionado àquela conta e, em alguns casos que já foi identificado, inclusive a senha utilizada nessas transações bancárias. Então, a quantidade de uso e de usuários de transações vem aumentando e vai aumentar cada vez mais, principalmente no que se refere ao Pix, mas a forma como as empresas, as instituições financeiras estão lidando com a segurança, com a proteção desses dados, não está forte, ou seja, não está aumentando da mesma maneira. Então, o número de transações aumenta, só que a fragilidade ela permanece ainda. Então, esse aumento no caso de vazamentos, e veja só, muitos desses vazamentos acabam não sendo identificados nem informados, né? Seja a Justiça, seja a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que regula, que fiscaliza e regula, inclusive, situações como essa, de comunicações, de vazamentos de dados pessoais, o Banco Central também, que faz esse controle. Muitos desses vazamentos não são notificados, ou porque a instituição ela não quer notificar porque ela entende que vai ter algum prejuízo ali à imagem dela. Muitos desses casos demoram para ser identificados. O invasor, o criminoso, ele obtém esses dados e a empresa ela não sabe eles na mesma hora. Tem criminosos que inclusive, fazem chantagem, cobram um resgate, por exemplo, por esses dados obtidos dos bancos, né? Então, esses números podem ser muito maiores, né? Dr. Fernando Peres, quer dizer que os criminosos cibernéticos estão à frente das instituições bancárias no que se diz a tecnologia digital? Olha, eu digo sempre que os criminosos eles são muito atentos, eles são industriosos e para a prática de um crime como esse, às vezes não precisa nem ser aquele hacker expert maior do mundo, não. Porque às vezes a falha de segurança da instituição é maior do que o conhecimento de um super hacker, de um super invasor nesse sentido. Não quer dizer isso que o criminoso ele é mais esperto ou ele tem mais conhecimento que o banco. Só que a negligência, às vezes os sistemas, os bancos são criados, os sistemas dos bancos, as plataformas são criados muito rápido, sem fazer os testes de proteção necessários. Porque muitos bancos investem milhões, dezenas, se não centenas de milhões de reais anualmente em sistemas de proteção. Então, tecnologia há. Inclusive, veja só, há tecnologias de inteligência artificial que ajudam nesse processo. E o que esse sistema faz? Ele vai identificar, por exemplo, situações incomuns, situações atípicas. Tem alguém que está acessando e está obtendo vários dados ao mesmo tempo. Eu preciso criar um alerta. Então, os criminosos são industriosos, há muitos criminosos espertos, se investem a quadrilhas organizadas
mas não só no Brasil, em outros países também, mas é questão de negligência. Então não é questão nem mais de conhecimento e esperteza, é questão do banco ele entender que aquela cultura de segurança ela é necessária para evitar que aconteça. Não pode acontecer nenhuma vez só. Estamos conversando com o advogado e especialista em crime cibernético, o Dr. Fernando Peres. Ele que fala do aumento do vazamento de quase 126 mil dados pessoais vinculados à chave Pix. Este aumento foi de 44% em relação ao ano de 2023 ao de 2024. Dr. Fernando Peres, se os bancos, as instituições bancárias não conseguem parar esses criminosos, o que o cidadão comum, o correntista, pode fazer para que ele não seja uma vítima dos golpes do Pix? De fato, eu digo assim que nós temos uma responsabilidade partilhada, não jurídica, né? Não judicial. Não quer dizer que o banco ele deixa de ter a responsabilidade dele como empresa, como banco. Mas nós não podemos deixar que toda a nossa segurança esteja na mão dos outros, né? Existe até uma máxima que diz quem vigia os vigilantes, né? Que garantias que eu tenho com aquela empresa, que aquele banco, que ele está guardando os meus dados, protegendo os meus dados corretamente. Então eu tenho que tomar alguns cuidados, porque assim, evitar que meus dados sejam vazados, eu talvez não tenha controle, como eu disse, a responsabilidade da empresa, do banco. Mas eu posso tomar algumas medidas para, se algo acontecer, meus danos forem minimizados. E agora novas regras estão sendo implantadas pelo Banco Central, inclusive com o propósito de se aperfeiçoar a segurança. Eu tenho que verificar os limites de valores permitidos para a transação, por exemplo, do Pix. Então é aconselhável, a não ser que você precise muito de toda hora fazer transações altas, é aconselhável que os limites de transação lá da sua conta não sejam muito altos. Então a gente vai lá, vou lá no banco, vou lá no aplicativo e verifico, qual que é o meu limite de transição. Porque se algo acontecer, eu não vou ter um valor muito alto retirado e até para que o banco tome as providências, ou que a justiça tome as providências, eu não vou ter um prejuízo muito alto, uma deficiência muito alta nesse sentido. Outra coisa, vale a pena também eu pensar em quais as chaves Pix. Sabe, quando eu vou mandar uma transação Pix para alguém, eu vou mandar para o e-mail, para o celular ou para um código aleatório, que é a chave Pix, né? E se eu usar CPF, por exemplo, imagine só, qualquer pessoa que coloque meu CPF num aplicativo bancário, simulando uma chave Pix, vai saber quem que eu sou, por exemplo, vai ter os meus dados. Então, talvez existem várias modalidades. Todos os bancos oferecem uma modalidade de uma chave aleatória. Não é tão simples a gente lembrar como CPF, como e-mail ou número de telefone, mas é uma opção mais segura. Então, eu tenho que utilizar desses instrumentos, né, para que se algo acontecer, eu tenha essa consciência. E é muito importante uma configuração simples e que faz muita diferença, Arthur, é eu ir lá no aplicativo do banco e habilitar todas as notificações por e-mail, por telefone, por SMS, mediante qualquer movimentação suspeita. Então, teve uma movimentação, uma transação bancária lá na minha conta, eu vou receber um comunicado, uma mensagem ali na mesma hora. Se eu não reconhecer, aí eu vou diretamente conversar com o meu banco para verificar o que aconteceu. Dr. Fernando Peres, a chave aleatória, como o senhor falou, que ela pode ser mais segura do que o número do telefone ou do CPF. A pessoa tem que decorar essa chave aleatória? Olha, decorar esse número ele é difícil porque ele é um conjunto de várias letras e números, né? Então, decorar ele, assim, na verdade, não é a opção mais fácil de lembrar nesse sentido. E eu posso ter guardado em algum lugar, posso ter ali salvo aquele código, não tem problema eu ter salvo aquilo ali com todas as precauções, né, de praxe de segurança. A vantagem do código aleatório é que, por exemplo, se eu trocar de número de telefone, eu não posso esquecer de trocar a chave Pix, né? O meu CPF, se alguém tiver acesso ao meu CPF, pode tentar praticar um golpe, seja CPF, ou seja CNPJ. E a vantagem da chave aleatória é que eu posso trocá-la também sempre que necessário. Eu posso ter mais de uma, e eu posso ter diferentes configurações. Os bancos permitem, por exemplo, essa chave aleatória aqui, ele permite um valor de transição X. Essa outra chave, ele permite uma configuração diferente. Então, não de fato, muito provavelmente eu não vou conseguir decorar esse número para passar, por exemplo, para alguém. Mas é uma versão que impede um pouco mais que os meus dados sejam utilizados de forma indevida. Então, a pessoa tem que analisar, tem que fazer um balanço, né, entre questões de praticidade, de segurança. Como, por exemplo, se eu tenho um estabelecimento comercial, eu posso ter um QR Code, né? É aquele código que eu escaneio ali, por exemplo, para fazer o pagamento.
mas nada é 100% seguro. Que vejo que até criminosos já burlaram esse tipo de código também. Quando a gente vai lá na loja e faz, escaneia, né, no nosso celular aquele pagamento, isso pode ser falsificado e às vezes a empresa não sabe. Então, a melhor forma de que a gente tem para, não é garantir, né, mas para minimizar os impactos, é utilizar todo esse conjunto de medidas, configuração de notificação, verificar os limites de transação, verificar qual que é a melhor chave, né, que eu posso utilizar nesse sentido e manter um controle de tudo isso. E ao menor sinal de movimentação suspeita, entrar em contato imediatamente com o banco para verificar o que pode ser feito. O uso do celular entrou na vida do brasileiro de uma maneira que ele não consegue ficar sem. Salvar senhas no aparelho de celular dá margem para os criminosos conseguirem essas senhas? De fato, imagine só. Vou te dar vamos pensar num exemplo. Imagine que eu tenho um cartão de crédito, um cartão de débito, e para não esquecer a senha, eu escrevo a senha atrás dele. E vamos supor que eu esqueça, eu perco esse cartão em algum lugar. O criminoso, a pessoa vai lá, pega esse cartão, vai na caixa eletrônico com a minha senha e retira esses valores, por exemplo, né? Então, assim, eu sei que hoje nós temos muitas senhas para guardar, muitas coisas, né, para muitas informações, dados pessoais, e eu tenho que tomar cuidado, em vez de falar assim, eu não faça isso, eu vou falar assim, faça com cuidado. Então, por exemplo, imagine só que eu tenho um arquivo lá guardado com as minhas senhas, e se eu puder colocar uma senha, por exemplo, nesse arquivo, né, se eu puder, em vez de colocar a senha toda, se eu puder fracionar essa senha de modo que eu entenda e outras pessoas não entendam. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu perco o controle, e não é necessariamente o meu celular, eu perder o celular se for furtado ou roubado. Às vezes alguém tem acesso à minha conta de e-mail. Por exemplo, o criminoso foi lá, conseguiu invadir minha conta de e-mail, isso acontece bastante, e lá tem foto do meu documento, tem foto de senha, tem foto dos meus dados pessoais. Tem caso de criminoso que chegou a abrir conta bancária, por exemplo, com as informações obtidas no e-mail da vítima, né? Mais do que dizer assim, não faça isso, a gente tem que fazer com segurança. Então, não guardar todas as informações em conjunto, guardar as informações pessoais, ou talvez alguma informação que nos ajude a lembrar a senha, mas que não seja a senha. Mas é um perigo muito grande eu guardar informações, dados pessoais, sem ter um controle devido. Aí vale a dica também, de eu tomar cuidado e verificar as configurações necessárias de segurança para e-mails, redes sociais, celular, porque tudo isso está conectado. Quando a gente está falando de Pix, mas e-mail, senha de celular, senha de arquivos, todas elas podem permitir que o criminoso ele tenha sucesso, por exemplo, ao acessar a minha conta bancária. Muito bem. Nós conversamos com o advogado especialista em crime cibernético, o doutor Fernando Pérez. Ele que falou a respeito de um levantamento de dados que de janeiro a setembro de 2024, o Banco Central do Brasil registrou o vazamento de quase 126 mil dados pessoais vinculados à chave Pix, um aumento de 44% em relação a todo o ano de 2023. Dr. Fernando Pérez, muito obrigado pelos esclarecimentos. Um ótimo dia ao senhor. Muito obrigado e que todos possam utilizar a internet da forma mais correta e segura. Nós vamos